Olá, estamos retornando aí com o crânio e vamos para uma segunda parte. Nós falamos, no nosso último encontro, no nosso último vídeo, eu falei com vocês sobre o primeiro par de nervo craniano. Espero que você possa lembrar. Se você não lembrar, vai ter que retornar, que eu não vou falar. E nós falamos sobre o segundo par de nervo craniano também, que é o nervo óptico, e nós vamos falar desse nervo novamente. Então aí estão as estruturas que nós vamos observar na estrutura intracraniana, na fossa média, e a relação principalmente com o osso esfenoide. Então a região aí do osso esfenoide, deixa eu ver se eu consigo aqui marcar para vocês. Temos aqui o osso esfenoide, onde volta. Só um minutinho. Coloque isso para cá. Vamos ver aqui, caneta. Tá, então está aqui a região do corpo do osso esfenoide, a região da asa menor do osso esfenoide. Vejam aqui os limites. Lógico, asa de um lado, asa menor do outro lado e também a região da asa maior do osso esfenoide. Nessa estrutura que vocês estão observando, vamos apagar para que vocês possam observar as seguintes estruturas. Quais estruturas nós vamos observar? Essa estrutura que está aqui, logo atrás da lâmina cribiforme, por onde nós temos a passagem do primeiro par de nervo craniano, temos logo abaixo essa estrutura. Nós vamos ter uma outra estrutura que está aqui discreta, olha, discreta, nessa visualização discreta, ela é alongada. Então, se é uma estrutura alongada, ela não é um forame. Se ela é alongada parecendo uma rachadura, ela é uma fissura. Nós temos abaixo dessa fissura uma outra estrutura bem redondinha, abaixo e posterior. E mais um pouquinho posterior, temos essa outra estrutura em um grande formato oval. Então, são algumas estruturas que nós vamos observar nesse momento e eu quero que vocês possam guardar essas informações. Vou novamente apagar para que nós possamos estudar essas estruturas que aí estão. Esse conjunto, essa primeira estrutura que está aqui, olha só, um buraco que você poderia equivocadamente chamar de forame, ela é uma abertura para um canal. Se ela é uma abertura para um canal, ela obviamente vai ter o nome de um canal. E qual é a estrutura que vai passar por aí? Vai passar por aí o segundo par de nervo craniano. O segundo par de nervo craniano é a projeção do nervo óptico, um nervo puramente sensitivo. Então, o nervo óptico passa por essa região, e vai até a cavidade orbitária. Ainda na cavidade orbitária, que tem comunicação também por essa outra estrutura alongada, que aqui está bem visualizada, e do lado esquerdo da tela de vocês não conseguem visualizar, nós temos aqui uma fissura. Se essa fissura vai em direção à órbita, ela é uma fissura orbital. Como nós temos essa longa fissura e também temos uma fissura inferior, que você vai ter uma observação em uma outra norma, em uma outra visão, nós temos essa fissura sendo ela superior. Então, ela é uma chamada fissura orbital superior. Nós temos uma outra fissura chamada de fissura orbital inferior, que nós não vamos visualizar pela norma intracraniana. Você tem que colocar o crânio em norma anterior, de frente para você, e aí você vai observar ao fundo da cavidade orbitária a fissura orbital superior e logo abaixo a fissura orbital inferior.
Essa fissura orbital que está aí, ela vai permitir a passagem do terceiro par de nervo craniano, do quarto par de nervo craniano, do quinto par número 1 de nervo craniano e do sexto par de nervo craniano. Então, o terceiro, o quarto, o quinto número 1 e o sexto passam pela fissura orbital superior. Ah, professor, não estou conseguindo enxergar essa fissura. Então você vai pegar o crânio, vai colocar ele um pouco, você vai inclinar esse crânio de modo que você consiga ver de uma forma posterior e lateral. Ah, olha só como que essa estrutura ela é alongada e ela tem uma grande abertura. Então, quais são os nervos que vão passar aí? Terceiro par, quarto par, quinto número 1 e o sexto par. Esses nervos estão relacionados com os músculos que permitem os movimentos oculares. Então, o terceiro par é chamado de nervo oculomotor, por onde que ele vai passar? Fissura orbital superior. O quarto par é um nervo chamado nervo troclear, também vai inervar um músculo do nosso globo ocular. O quinto par número 1 é o nervo oftálmico. Não confundam oftálmico com óptico. Então, o nervo óptico ele é um nervo sensitivo, o nervo oftálmico é um nervo motor. E o sexto par também vai inervar uma musculatura do nosso globo ocular que é chamado de nervo abducente. Ah, professor, eu vou ter que saber todos esses nervos inicialmente, né, para o estudo de enfermagem, não. Se você fosse estudar a parte de odontologia, eu diria que sim. Ah, mas professor, por que odontologia? Eu diria que sim. Porque é uma região que tem uma grande proximidade com os nervos relacionados à odontologia, como o nervo maxilar e o nervo mandibular. E professor, por onde passam esses nervos? Então observem que aqui nós temos uma abertura, que é uma fissura orbital superior, e ela vai em direção anterior, ela vai para frente. Logo abaixo, nós temos aqui um forame que, nessa estrutura craniana, ele não tem um formato como é o formato que dá nome a esse crânio, que é um formato redondo. Esse forame redondo ele vai permitir que a estrutura nervosa que passe por ele também vá em direção anterior. E, indo em direção anterior e abaixo da região orbitária, nós temos a maxila. Então, aqui nós vamos ter a estrutura do nervo maxilar, que é o quinto par de nervo craniano, número 2. Então, esse nervo vai para frente, vai em direção anterior. E esta outra estrutura oval e grande, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que está bem oval aqui na imagem do lado esquerdo, essa estrutura oval tem o seu nome de chamado de forame oval. E por aqui nós temos o terceiro ramo do quinto par de nervo craniano. Professor, qual é o quinto par de nervo craniano? É o nervo chamado nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo é o quinto par de nervo craniano, onde o quinto número 1 é o oftálmico, o quinto número 2 é o maxilar e o quinto número 3 é o mandibular. Então, a fissura orbital superior, por onde passa o terceiro par de nervo craniano, oculomotor, o quarto par troclear, o quinto número 1 oftálmico e o sexto abducente.
O nervo trigêmeo ainda tem o seu ramo, o segundo ramo, que é o maxilar, que vai passar por esse forame de formato arredondado, forame redondo. E logo na parte posterior, nós temos um grande forame que é chamado de forame oval, por onde vai passar o quinto par, número 3, que é o nervo mandibular. Nervo mandibular. Então aqui nós temos as estruturas da nossa fossa média. E aí você consegue estudar bem, né, essas estruturas e nós já chegamos aí na metade dos nervos cranianos. Até logo para o próximo vídeo. Então você pode assistir esse vídeo várias vezes, tendo dúvidas, faça contato comigo, pode fazer contato com os monitores e qualquer coisa a mais, leia nos livros, repita esse vídeo até a sua memória gravar. Lembre-se, faça conexões das informações. Até logo. Tchau, tchau.